Olá, eu queria dar todas as boas-vindas hoje aqui nessa primeira live com realização da Virbac e Casa do Produtor de Pontes e Lacerda, que é uma cidade que fica no oeste de Mato Grosso, na região do Guaporé, muito significativa na produção de pecuária no estado. E nós vamos, claro, abordar várias questões hoje sobre saúde animal, com enfoque na pecuária, pastagens e mercado. E claro que nós vamos falar também de clima, né? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Paiva, eu trabalho há 17 anos com meteorologia e dessas quase 2 décadas que eu tenho, né, de trabalho, por 8 anos me especializei em meteorologia focada para o agronegócio, porque todo mundo bem sabe que a previsão do tempo define as condições das safras, das pastagens, também do início e o fim dos ciclos. E eu quero agora também convidar aqui todos, que eles dizendo que vocês podem participar mandando perguntas ao longo dessa live, e quero apresentar aqui os nossos participantes que vão fazer esse bate-papo muito bacana nessa primeira live Casa do Produtor, junto com a Virbac. Em primeiro lugar, quero dar minhas boas-vindas para o César Volpato, diretor e proprietário da Casa do Produtor. Olá, boa noite a todos. Não teria dia melhor para se fazer essa live, né? Dia do pecuarista, já vou abrir parabenizando de coração todos os pecuaristas gigantes desse Brasil e principalmente os aqui do Guaporé. Sejam todos bem-vindos. Também quero dar minhas boas-vindas para o Bruno Lima, que é gerente de marketing da Virbac. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite, obrigado a todos por participar. Reforço as palavras do César, parabenizar todos os pecuaristas, né, que movem o agronegócio, que fazem realmente a economia acontecer, e espero que todos tenham uma boa noite com as informações que vão ser repassadas. Claro, também quero dar meu olá especial aqui para o Luiz Baceto, que é gerente de vendas da Virbac. Boa noite, Priscila, obrigado. Agradecer ao Miguel, né, pela boa vontade de estar conosco aqui também. Agradecer ao César pela oportunidade, né, de estar abrindo esse espaço da Casa do Produtor. Ao nosso amigo pecuarista, né, que está em casa nos assistindo, e ao Bruno Lima, que vai estar com a gente aqui também, tá? Muito obrigado. E claro, minhas boas-vindas para o meu grande amigo, né? Meu grande amigo, o Miguel Daúde, que é analista político e econômica do Canal Rural, com foco no agronegócio. Boa noite, Priscila, boa noite, César, Luiz, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia especial, que é o dia do pecuarista. Eu peço a vocês que estão aí nos assistindo, que continuem nos assistindo, porque nós temos excelentes notícias, né? Apesar de nós estarmos vivendo um momento bastante crítico aí, com essa situação pandêmica, as notícias são boas, né? Isso eu posso garantir para vocês. Então, continue nos assistindo, que já nós vamos falar um pouco sobre a pecuária, principalmente nesta região do Mato Grosso. Muito bem, Daúde, muito bacana. Para começar esse bate-papo, que conta com a presença também de muitos clientes, né, da Virbac, da Casa do Produtor, eu quero chamar o César Volpato para contar um pouco desses quase 30 anos, né? 30 anos de história, já dá para a gente falar, da Casa do Produtor, que é uma empresa referência em Pontes e Lacerda, e com certeza dá para falar também que é referência em todo o cenário nacional. Por favor, parada obrigatória a Casa do Produtor aí no oeste de Mato Grosso, não é isso mesmo, César? É isso aí, Priscila. É muito gratificante para nós estarmos à frente hoje da Casa do Produtor, né? Na verdade, são 31 anos, acabamos de fazer aniversário. Vocês veem a foto da nossa fachada. Estamos muito, apesar de cautelosos com todo o cenário, a gente está muito otimista. E nesse ano do aniversário dos 31 anos, a gente não tem tirado o pé do acelerador. A gente recentemente passou por uma reestruturação da loja, toda a loja foi reestilizada. Hoje nós temos uma loja mais moderna, climatizada, uma loja ampla, muito completa, porque a gente acredita no Vale do Guaporé, a gente acredita na agropecuária, no agronegócio, fielmente. A gente nunca deixa de acreditar. Então, vocês veem aí algumas imagens da nossa loja
já no nosso novo formato. Isso é muito, para nós, é muito gostoso de oferecer para os nossos clientes esse espaço renovado para se comemorar aí mais de 3 décadas de presença no Vale do Guaporé. Apesar de todo o cenário, Priscila, de pandemia, enfim, de tudo que a gente está vivendo, a gente não deixa nem um minuto de acreditar que isso vai passar, ou mais breve, ou mais que demore um pouco mais, mas isso vai passar. E a força do agro é quem vai ser um dos pilares para poder segurar esse nosso país e fazer uma retomada aí significativa em breve. Então, igual eu falei, a gente é muito cauteloso nas nossas atitudes, mas nós somos muito otimistas. A gente trabalha aí realmente com foco no agronegócio local aqui de Pontes Lacerda, região, e a nossa pegada é justamente gerar valor no campo. A nossa missão é gerar valor no campo. Então, a gente não para de assistir o campo, de enviar os nossos técnicos para assistência, de levar soluções completas. E a parceria com a Virbac é um desses pilares. A Virbac tem sido nosso parceiro há vários anos, produtos excepcionais, equipe técnica responsável, tem nos dado um respaldo muito bom, muito grande na parte de saúde animal, que é das nossas fortalezas. Então, nada mais justo do que a gente evidenciar essa força dessa parceria. Estamos muito animados com a parceria Virbac, e isso não vai parar de crescer. O nosso negócio, a nossa parceria de trazer soluções para o campo, juntamente com a Virbac, ela é uma crescente, ela é dinâmica e nós estamos muito animados. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos para frente, porque tem muita informação aí para os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos. Excelente iniciativa, né, César? Ainda mais nesse dia tão especial do pecuarista, desses mais de 31 anos, né? Mais de 31 anos que vocês completaram, você sempre à frente aí da Casa do Produtor? Na verdade, Priscila, eu já sou a segunda geração, né? Meu pai começou esse negócio com a minha mãe, tocaram por mais de 20 anos, e a gente vem ao lado deles aprendendo, né? E de algum tempo para cá a gente assumiu o feliz compromisso de estar à frente da equipe, né? Hoje somos mais de 60 colaboradores e a gente traz toda essa experiência da história, soma com um pouquinho de curiosidade e de dinamismo que a gente tenta trazer, e temos tido bastante sucesso, temos sido muito felizes aqui no Vale do Guaporé. Muito bem. Olha, eu quero agora dar a palavra, e antes falar também um pouquinho, né, da Virbac, vou falar também com o Bruno Lima, que é gerente técnico de bovinos da Virbac, que é essa multinacional francesa totalmente focada em saúde animal, tá certo? Fundada em 1968 por um médico veterinário. Atualmente, a Virbac está entre as 10 melhores empresas de saúde animal do mundo, hein? E em seu portfólio, o pecuarista encontra soluções que ajudam a melhorar a produtividade dos animais. Eu quero que o Bruno conta um pouquinho aí mais para a gente sobre a Virbac e tantos produtos que a empresa oferece para facilitar a vida do pecuarista brasileiro. Obrigado, Priscila. Obrigado, César, pelo convite mais uma vez. Realmente, a Virbac hoje se destaca no cenário mundial, tanto na parte de produção, na parte de bovinos, como na parte pet. No Brasil, vem tomando uma importância muito grande dentro do cenário de saúde animal. A Virbac, ela, como comentado, foi fundada por um médico veterinário, né, que então ela tem esse viés, tem esse DNA na parte de saúde, realmente cuidar do que é mais importante dentro da propriedade, né, que é a saúde dos animais, para ajudar na receita e ajudar também na lucratividade do produtor. Tá? Hoje, se a gente observar o contexto da pecuária como um todo, o Brasil vem se destacando como um grande produtor de carne, um grande jogador nesse comércio mundial de proteínas, e a cada dia passa, a pecuária passa por uma constante evolução, né, alinhada sempre nos preceitos de bem-estar animal, né, todos os produtos, e a gente também busca esses parceiros que estão de encontro com esses valores da Virbac, que é prover o máximo de segurança
do ponto de vista sanitário para acarretar numa melhor produtividade do rebanho, né? O que a gente observa também na pecuária hoje? Uma visão empresarial, uma revolução digital, né? Quem poderia imaginar, há 5 anos atrás, a gente ter esse contato digital igual a gente está tendo hoje, essa oportunidade de trocar informações de uma forma tão dinâmica, né? Então, isso já é o presente, né? Não é mais o futuro, né? Eu me formei em medicina veterinária há 15 anos atrás, e se eu falasse em internet, aquela época era uma coisa muito fora da realidade. E hoje já é possível fazer uma gestão de índices, por exemplo, à distância dentro de uma propriedade e com grandes resultados, né? Então, o mundo está mudando, isso que a gente pode deixar de mensagem, e a pecuária também, tá? E a pecuária também, então fica aquela dúvida, o que eu vou fazer, né? Se a gente vê aquela transição, onde se criava um animal, hoje já se cria milhares de animais, onde se tinha um padrão de produção, hoje com a inserção de tecnologias na reprodução, um incremento de produtividade, um incremento da capacidade genética. Então, o que vamos fazer, né? O Miguel vai apresentar alguns cenários muito importantes macro, mas eu sempre gosto de falar, de ser pé no chão e reforçar que o arroz com feijão bem feito é o que vai garantir as margens e a sustentabilidade dos negócios como um todo. A resposta, né, para o que fazer, então, é trabalhar em cima de eficiência, produzir mais, produzir melhor e produzir de uma forma competitiva. Vejam que interessante um dado, o que é trabalhar de uma forma competitiva dentro de um cenário macro na pecuária. Em 2010, alguns dados da CPEA, 5% dos animais abatidos no Mato Grosso tinham menos de 2 anos. Em 2017, 15% dos animais já apresentavam menos de 2 anos, né? Então, teve um incremento na redução no tempo de abate e, consequentemente, na velocidade do ciclo da pecuária também. Isso é muito bom. Então, isso é tecnologia sendo implementada e com muita aplicabilidade nos sistemas de produção no Mato Grosso, tá? Uma mensagem que eu deixo, uma das muitas mensagens, é que é possível, sim, melhorar a eficiência produtiva do rebanho brasileiro. Isso é um oceano azul de oportunidades que a gente enfrenta e a gente consegue trabalhar alguns pilares que são importantes dentro da propriedade. Aqui é um bate-papo muito legal, um bate-papo bem direcionado para pessoas que gostam e vivem do agronegócio, vivem da pecuária. Então, tenho certeza que em toda a propriedade existe um plano de nutrição, existe um planejamento nutricional, né, para investir numa melhoria de ganho de peso, uma melhoria de rendimento de carcaça, um plano genético também de melhoramento genético com a implementação de técnicas de ATF, transferência de embrião, por exemplo, mas não vamos esquecer de um planejamento sanitário também desse rebanho. De nada importaria ter um plano nutricional, ter genética, mas esses animais sofrerem algum dano à saúde ou algum impacto que pudessem jogar por água abaixo todo esse investimento feito nos outros pilares, esses planejamentos. Então, nesse breve momento, nesses minutos que eu tenho para compartilhar com vocês, nós vamos focar um pouco a nossa conversa no pilar sanidade, tá? Por que sanidade? Porque é um investimento baixo que se faz dentro da fazenda. Aqui um gráfico mostrando uma tabela com diversos ciclos de pecuária, alguns perfis mais extrativistas, até um perfil mais intensivo, e o padrão sanitário, né, o investimento no programa sanitário é mais ou menos homogêneo. Então, diferente, por exemplo, da nutrição, que com o aumento do nível de tecnologia na propriedade, você tem um incremento bem significativo na parte nutricional dos animais, e o programa sanitário é uma pequena parte desse monte que pode impactar muito na rentabilidade e nos ganhos dentro da fazenda, tá? Então, a sanidade é fundamental para a manutenção dos resultados da fazenda. Essa é uma mensagem que a gente tem que firmar, né? Mais um momento que a gente passa hoje, né, um momento de muitos cuidados com a saúde nossa, né, como um todo. Então, a gente pode expandir essa visão também para o campo, para nossas fazendas, tá? Por que a sanidade ou a saúde dos animais é tão importante, de um modo geral? Ao longo da vida desses animais, eles sofrem muitos desafios, né? Eles são desafiados constantemente, diariamente, seja por uma mudança climática, uma mudança de manejo, uma mudança, por exemplo, na qualidade de
de pastagens, né, pela própria expertise da Priscila, né, com chuva ou sem chuva, isso pode impactar muito nos ganhos e a qualidade de alimento que é oferecida aos animais, principalmente nos sistemas a pasto. Então, por exemplo, se a gente fala que um animal que é desafiado muitas vezes ao longo do ano e a gente não ajuda a sanidade, não ajuda a saúde desse animal, ele vai apresentar um atraso. Por exemplo, aqui na foto a gente observa uma vaca, uma fazenda de cria, uma vaca recém-parida chupando osso. Então, a gente sabe que isso é um sinal que pode estar ocorrendo alguma falha nutricional. Isso vai impactar a médio e longo prazo na fazenda. Essa vaca vai ficar vazia, não vai conseguir retornar de uma forma ativa no seu programa sanitário. Isso vai impactar no aperto da margem da fazenda, revertendo em menos ganhos, tá? Ao contrário, um animal que é onde a gente consegue trabalhar essa sanidade de uma forma mais ativa, manter esse animal durante esses momentos de desafio, esses momentos de transição muito mais preparados, é um animal muito mais rentável. Então, vamos pensar como a gente pode trabalhar nesses momentos de desafio para manter o rebanho sempre saudável, um rebanho sempre bem nutrido, para, independente do cenário macro, a gente sempre ter um animal saudável, um produto de boa qualidade para ofertar ao mercado, e aí o mercado vai nos ajudar e vai pagar o que realmente a gente precisa. Então, sempre da porteira para dentro, como eu falei, fazer o arroz com feijão, fazer o dever de casa para sempre ter uma oportunidade a mais, sempre ter animais de qualidade para serem ofertados para o mercado, tá? Um breve exemplo do que a gente está falando, por exemplo, programas de mineralização injetável, como um produto igual ao fosfosal, uma tecnologia nova, relativamente nova no Brasil, um produto que tem aí seus 5 anos de mercado, mas que a Virbac é líder mundial nesse segmento. Então, vamos trabalhar os animais no momento de desafio, ofertando o que realmente ele precisa, uma fonte de fósforo, uma fonte de selênio, para ajudar na imunidade e esse animal se tornar um pouco mais reativo e preparado a esses desafios. Então, aqui a gente observa diversas categorias submetidas ao mesmo desafio, animais pré-desmamados, na pré-desmama, quando a gente trata esses animais preparando para vender para desmama, ou mesmo um animal, nesses gráficos do meio, um animal que foi desmamado, quanto que a gente pode ajudar nesse momento de adaptação de dieta, nesse momento onde ele foi apartado da vaca, e uma recria a pasto, por exemplo, o quanto que a gente pode ganhar em 30 dias, por exemplo, com tratamento de fosfosal, quando vai fazer algum manejo de vacinação, algum manejo de aplicação de vermífugo, por exemplo, então dá um ganho bem significativo e expressivo, né? Esse é um gráfico bem interessante. Na linha verde, os animais tratados com fosfosal, na linha vermelha, os animais que não foram tratados. A gente observa essa curva bem significativa de ganho, tá? Com 28 dias, bezerros tratados com fosfosal chegaram a ganhar até 7 quilos a mais no grupo controle. Essa era uma fazenda que vendia o bezerro desmamado por quilo, tá? Então, vamos ver se vale a pena ou não. Estou extrapolando uma dose de bezerro, 2 doses que a gente preconizou de 5 ml a R$ 4,00, 1 quilo mais ou menos do peso do bezerro a R$ 7,00. Então, se a gente fala em 7 quilos, são R$ 49,00 a mais. E descontando o que foi investido, R$ 45,00. Ou seja, a cada 42 bezerros, com esse incremento de tecnologia, com essa introdução de tecnologia que foi aplicada no rebanho, tem um bezerro em quilo de peso vivo ganhando. Então, esse é o papel da Virbac, junto com a Casa do Produtor, de levar e ser responsável também pelos ganhos da fazenda, né? Por exemplo, para ser eficiente, igual a gente falou, a gente precisa melhorar a eficiência no campo, precisa melhorar os ganhos no campo, então, alguns pilares devem ser trabalhados, né? Igual eu falei, dentro da parte sanitária, parasitoses, carrapato, mosca, verminose são um gancho que segura esses animais realmente a ganharem peso, a despontarem na fazenda com um real potencial de ganho. Isso acarreta uma baixa eficiência nutricional, esses animais vão apresentar uma deficiência mineral, esses animais vão ser mais susceptíveis a doenças. Então, a gente apresenta uma outra ferramenta muito importante, né, muito bem trabalhada aí na região, que é o produto chamado Forte. Além de ter um multimineral injetável, a gente viu a importância, igual no fosfosal, ele vem com um vermífugo, vem com endectocida associado. Em alguns momentos onde a gente quer trabalhar, estimular o ganho de peso desses animais, por exemplo, uma categoria de terminação, né, como um estudo que foi até apresentado no Congresso Brasileiro de Buiatria, onde comparou-se
O grupo forte, trabalhado esse indectocida com multimineral injetável, com um grupo à base de um outro indectocida à base de moxidectina e um grupo controle, certo? Onde o grupo controle, obviamente, teve um pior resultado quando comparado aos dois outros indectocidas, e aqui a gente observa, comparando dois produtos que teoricamente teriam a mesma função, né, mas pelo caso do forte, tem uma associação mineral, um zinco, um cobre, um cobalto, e além de tudo ajudar na saúde dos animais, o retorno que se tem sobre o investimento, né, aquela margem final do que você investiu, é muito superior. Então, para cada R$1 investido em forte nesse estudo que foi feito no Mato Grosso do Sul, obtivemos R$23 de retorno, enquanto que o grupo moxidectina, para cada R$1, foram 3 de retorno. Então, isso é o que a gente fala em termos de ganho, de lucratividade, de fazer bem feito o dever de casa, tá? Isso pensando numa fazenda de recria e terminação, onde a gente precisa estimular o ganho de peso rápido para esses animais girarem mais rápido na fazenda e minimizar os impactos também, que algumas coisas que a gente não consegue controlar, por exemplo, chuva, né, uma coisa que a gente não controla, né, ou mesmo alguma mudança de manejo mais brusca, tudo, mas pensando numa fazenda de cria, como que eu posso otimizar meu número de vacas prenhas, meu número de bezerros nascidos e desmamados por ano, com o objetivo de entregar maior número de... Igual uma vez eu vi um professor, um comentário muito inteligente, maior número de quilo bezerro desmamado por ano, por hectare. Né? Essa é a conta que ele trabalha de uma forma muito inteligente. Então, o que a gente oferece com base em muitos estudos realizados com universidades? A associação de uma vacina reprodutiva, uma vacina contra 15 doenças reprodutivas, como é a Bovigem Repro Total Selênio, associado a um programa de mineralização, uma vez que essas vacas provavelmente estão em algum desafio, são vacas paridas que vão entrar na estação de monta, ou são vacas que nunca foram trabalhadas no modelo de estação de monta, e elas recebem um pico de estresse, de manejo, de trazer para o curral, e a gente precisa ajudar na saúde desses animais. Vamos entrar com uma vacina reprodutiva, a Bovigem Repro Total, ela é a única que protege de uma forma completa contra 15 doenças, com o selênio como adjuvante, né? São 8 tipos de leptospirose, IBR, BVD, campilobacteriose, todas doenças que causam aborto e impactam diretamente na eficiência reprodutiva, associado com o fosfosal, o multimineral injetável que a gente indica no começo do protocolo de IATF. Olha que interessante, com 30 dias após a inseminação artificial, trabalhando o fosfosal no D0 do protocolo, e essas vacas já pré-vacinadas, entrando na estação de monta, já vacinadas, o grupo fosfosal com vacina apresentou 57% de prenhez, enquanto que um grupo controle, onde não se vai investir em tecnologia, 49%. Então, aí nós já estamos observando a diferença de 8 pontos percentuais. E se isso se reverter no desmamado, são 8 bezerros desmamados a menos. Tá? E o mais importante, 90 dias, vamos dizer, quase no fechamento da estação de monta, a diferença se mantém. Então, em termos percentual, são 19, dá uma diferença de 19%. Uma diferença, isso representando mais ou menos 9 vacas a mais prenhas. São 9 vacas a mais que não vão ficar de hotel um ano na fazenda, que não vão ficar consumindo um sal mineral, não vão ficar consumindo tempo, hora de um funcionário, de trator, para ser depreciado. Então, são 9 vacas a mais prenhas na fazenda, implementando uma tecnologia como fosfosal e Bovigem. A conta que a gente faz é simples, né? Com base nesse trabalho. Se investe meia bezerra para ter 5 bezerras a mais no final de uma estação de monta em termos de quantidade de vaca prenha. Então, se investe meia para ter 5 de retorno. Né? Infelizmente, na região que eu moro, é uma região um pouco mais metropolitana, não posso ter fazendas, mas se eu pudesse, eu não abriria a mão de investir em tecnologia aplicada, comprovada e simples. Não vamos mudar manejo e vamos introduzir uma tecnologia para aumentar. Os animais estão cada vez mais produtivos, demandando um manejo mais intenso, né? Cruzamento industrial, que vai demandar de muito conhecimento da parte sanitária. E por que não investir em vacina, proteção? Né? Minha avó já dizia, é muito mais interessante prevenir do que remediar. Então, aqui um trabalho comprovando a eficiência de uma vacinação contra doenças reprodutivas com Bovigem Repro Total Selênio, associado ao fosfosal, um trabalho pioneiro que foi apresentado aí já no mundo inteiro. Eu, como
médico veterinário, recomendo esse protocolo tranquilamente, com uma segurança muito grande no resultado. Então, Priscila, dessa minha parte, o que eu deixo de conclusão e de comentários? Primeiro ponto, não produzir se não conhecer o custo, né? Foque sempre na margem do negócio. Todos os trabalhos, todas as informações que eu passei aqui para vocês foram compartilhadas em cima de contas. São trabalhos publicados por universidades, comprovados de uma forma aplicável no campo. Então, tanto Forte como Fosfosal no ganho de peso, a Bovigen Retrototal, são produtos que são aplicados no campo com aquele compromisso Virbac de entregar uma melhor lucratividade, uma melhor rentabilidade na ponta. Então, são produtos que, igual eu sempre falo, não é um custo, é um investimento que se faz dentro da fazenda, certo? Toda decisão tem um risco. Eu vou optar pelo mais barato se eu for fazer. O seu risco é você ter um animal em terminação morrendo por conta de uma clostridiose, por exemplo, ou um ciclo que você vai ter que estender um pouco mais por conta de uma verminose ou um surto de carrapato, por uma opção de não investir numa prevenção, né? Quanto que custa perder um animal hoje num confinamento por clostridiose, por exemplo? Não é só o peso bruto, é todo o investimento que foi feito para esse animal chegar lá, em termos de nutrição, em termos de hora, funcionário, em termos, enfim, uma série de fatores. Então, toda decisão tem um risco. E a melhor forma de diminuir despesas em uma propriedade não é cortando custos, é investindo em tecnologia. Quanto mais se investe em tecnologia, e quando eu falo em tecnologia, não é só sistema, computador, coisa de outro mundo, é a utilização de vacinas completas, programas, um protocolo sanitário, um calendário sanitário, é uma baita tecnologia aplicada no campo hoje, né? Então, sempre investir em tecnologia e buscar o que os laboratórios têm de novo. Um Fosfosal, um Virbamec Platinum, um produto igual o Efipro Puron, são produtos que o César trabalha aí há um certo tempo e pode defender com muita propriedade. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Foquem no dever de casa, sempre para ter o melhor produto, sempre ter um produto rentável naquele momento certo de entrar. O Miguel vai apresentar alguns cenários. O Miguel é sempre um grande parceiro e a gente gosta muito de ouvir os cenários que ele apresenta, porque ele é um cenário realista, né? Ele fala a verdade de uma forma que nos encoraja ainda mais a trabalhar no segmento pecuário, que é nossa paixão, né? Certo, Priscila? Passo a palavra, desculpa se eu acabei estendendo um pouco mais, mas como eu falei, quando a gente fala com paixão, a gente se empolga e acaba até falando um pouco mais. Então, eu passo a palavra para a Priscila. Tá certo, Bruno. Foi uma aula aqui que a gente tem, né, para a gente ver como a Virbac define que essa sanidade é fundamental e você investir em alta tecnologia, você vai aumentar a produtividade, com certeza isso vai ser muito mais rentável para o pecuarista. Então, que grande parceria, investir não só em tecnologia, mas também em prevenção, que vai aí ajudar todos os pecuaristas. Então, com os melhores produtos, né? Porque a Virbac tem de um tudo, né? Eu pesquisei antiparasitários, ferro, antibióticos injetáveis, suplementos biológicos. Então, assim, é um pacote muito especial e é justamente por isso que ela está entre as 10 maiores empresas do segmento no mundo. E agora, é claro que eu quero chamar meu amigo e meu parceiro do Rural Notícias, o Miguel Daúde. A gente está sempre ao vivo, né? De segunda a sexta-feira, a partir das 18h35. Então, já estou convidando todos os amigos e também aqui todas as pessoas que estão participando dessa live, já deixando um recadinho aqui no fim, vocês vão poder mandar as perguntas, tem interatividade nessa live. Então, quero que o Daúde agora fale todo aí, para fazer todo um panorama para a gente, que ele já foi muito bem introduzido pelo Bruno, né? É isso, Priscila. O Luiz não vai dar uma boa noite para nós, Priscila? Eu ia deixar, bom, Daúde, como eu sei que você fala bastante, eu ia deixar, eu sei que você podia estar um pouco ansioso para falar, mas é claro, Luiz, dá uma palavrinha então antes do Miguel, para você falar dessa parceria tão importante, né? Você que é gerente de vendas da Virbac, junto aí com a Casa do Produtor, como é que é essa parceria? Fala um pouquinho para a gente e o Miguel fica um pouquinho ali em stand-by, então. Eu sei que o Luiz ia falar depois, mas ele tem que falar antes, né? Você vê que ele está com uma camisa, camisa porque hoje, tá?
Né, Miguel? Falar rapidinho, porque nosso tempo também já está bem apertado, né? Mas a parceria com o César já é uma parceria de mais de 5 anos, né? E ela vem cada vez mais se consolidando, né? Dentro não só com ele, mas toda a equipe da Casa do Produtor, né? Que ela nos abraça e nos defende aí no dia a dia, né? Então isso é muito importante, né? A Virbac, ela tem um modelo de negócio que ela também se casa muito bem com esse modelo de negócio do César, né? Que é levar o que tem de melhor para o nosso amigo pecuarista, né? Então, isso é uma maneira hoje é um agradecimento tanto para a Casa do Produtor e para o pecuarista que a gente está junto aqui, né? Pode contar com a gente no nosso dia a dia, tá? Que bacana, a parceria de 5 anos, Virbac, junto também aí com o César. Da Casa muitos, né, Priscila? Que a gente vai ter muitos pela frente, né, César? Então, tem muitos anos pela frente e vamos crescendo muito mais juntos aí, né? Assim a gente espera, né? Porque o agro não para, a pecuária não, e o tempo também não para. A gente sabe que está num momento difícil de pandemia, mas a gente enfrenta as dificuldades, né? Com muita fé e perseverança. E é o que eu digo, o tempo também não parou, não, nessa pandemia. Pode falar, Daúde, agora. Agora eu posso falar. Bom, pessoal, eu vou ser bem objetivo nas minhas colocações. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e fico muito honrado em estar com a Priscila, que é uma amiga que um dia, se a gente comentar os nossos bastidores, né, Priscila, vocês choram de rir, é muito divertido, a gente trabalha com muito entrosamento, com muita seriedade. Eu gosto muito do clima, né? Eu já até propus para a Priscila nós montarmos uma estrutura de cartomante, né? Aliás, Priscila, o clima, né, com adivinhação. Eu estou brincando, é que eu brinco isso muito com ela. Bom, vamos lá. Qual é a importância da agropecuária no Brasil hoje? Tem essa tela que vocês estão vendo. O PIB brasileiro hoje está na casa aí dos 7 trilhões, vai cair um pouquinho em decorrência desse recuo mundial, né? O PIB de vários países do mundo vão cair. O agronegócio representa 1,750 bilhões, né? Bi desse PIB, o que seria 25%. Então, o agronegócio ele tem uma inserção muito grande no PIB agropecuária, né, do PIB do agronegócio. Aí, na outra circunferência, a gente vê que a pecuária ela tem 32%, né, e a agricultura 68%. Aqui, rapidamente, eu queria dizer para vocês o seguinte: qual é o significado da participação da agropecuária no PIB brasileiro? Eu faço uma pergunta, né? Se vocês sabem o quanto que a agropecuária representa do PIB americano, né? E a gente sabe que os Estados Unidos têm uma produção muito grande, né, na área de pecuária. A taxa de desfrute é muito maior que a nossa. Lá eles têm mais ou menos 100 milhões de cabeças e eles conseguem um abate de carne muito maior do que o nosso. Eles tiram mais carne desse rebanho. Nós temos em torno aí de 200 e poucos milhões de cabeça e temos uma taxa de desfrute menor que o americano. Aí tem várias explicações e uma delas é isso que o Bruno colocou, é a questão da tecnologia, de produtos que você usa, porque quanto mais você tem um gado com carcaça, um gado mais produzido, mais com critério sanitário, você ganha mais, né? E isso, nós vamos chegar lá, não tenha dúvida, né? A questão do confinamento também, agora com essa questão ambiental, a gente não tem mais a pecuária extensiva, a pecuária vai ficar mais concentrada em confinamentos, então nós podemos, sem dúvida nenhuma, e temos muito espaço para crescer. O produtor rural, o pecuarista, muitas vezes, ele estava acostumado assim, solta o boi lá e não se interessa muito, mas esses pecuaristas, eles estão já entendendo que se eles não
se tiverem a questão da tecnologia, eles vão passar por um aperto muito grande, não vão ter rentabilidade, eles vão ter que partir para esse caminho. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje, a agropecuária, o PIB da agropecuária nos Estados Unidos representa 1,5% do PIB americano. Então, o que quer dizer isso? Que os Estados Unidos é um país com uma dimensão de produtividade em setores de tecnologia que acabou diminuindo. Então, lá eles têm condições de investir e subsidiar mais o setor agropecuário. E, nesse momento, o Brasil ele é altamente competitivo. Com todas as dificuldades de infraestrutura, nós temos essa competitividade. Então, a saída que o Brasil tem para o crescimento, ela está pela agropecuária. E a saída do crescimento, ela tem muito espaço na pecuária. Mas aí depende do entendimento do pecuarista em se adequar a essa nova realidade. Hoje, o consumo interno representa 80% da nossa produção. Nós exportamos 20%. Esses 20% ajudam muito na formação de preço. Então, portanto, está aí. Eu gosto de mostrar esse quadro para dizer para vocês o seguinte: o Brasil não tem outra saída para o crescimento nesse momento, a não ser pela agropecuária. E se você é pecuarista, se você é agricultor, você está, neste momento, apesar das dificuldades, no lugar certo. É questão de você entender e adaptar a sua produção à tecnologia para que você possa acompanhar essa evolução que a gente vai ter pela frente. Por favor, Bruno, você podia colocar o outro quadro? Bom, esse é um quadro que muitos de vocês já sabem, mas o objetivo que eu quero falar desse quadro é um pouco diferente. Em 2050, a população da Terra vai atingir aí mais de 9 bilhões de pessoas, vai chegar a 9 bilhões e 400 milhões, e a demanda por alimento, nessa ocasião, até lá, gradativamente, vai dobrar. E o único país do mundo que tem condições de atender esta demanda chama-se Brasil. 50% dessa demanda, quem vai atender é o Brasil. Porque nós vamos pegar a biomassa, né? Nós temos muita energia, né? A energia do sol, Priscila sempre fala disso. Essa energia nós transformamos, né, através da fotossíntese em biomassa. Essa biomassa nós transformamos em proteína vegetal, em proteína animal, em bioenergia, que é um setor que está se desenvolvendo, em fibras, né, como o algodão. O Brasil é um grande produtor, exportador de algodão, e alimentos, né, onde entra a pecuária. Então, o único país do mundo que tem essas condições, que tem uma dimensão continental muito grande e propicia essa produção, é o país chamado Brasil. Estamos vivendo um momento difícil. Não vamos negar essa questão ambiental, por erros nossos, né, que nós tentamos demonizar um pouco aqueles que criticavam o nosso meio ambiente. Estamos aí enfrentando alguns problemas, mas isso é uma coisa solucionável, porque a questão da Amazônia é uma questão que você resolve facilmente. É só usar as terras lá existentes, né? Porque as pessoas que estão lá, que foram levadas para lá, tem que ter o seu certificado. Por quê? Porque ele vai fazer um manejo no pasto, ele tem que pegar um financiamento, ele tem que comprar um trator. Então, como ele não tem isso, porque ele não tem o título de propriedade, ele faz as queimadas. Você quer ver uma coisa, Bruno, César, que vai ajudar muito? Por exemplo, por que eles fazem queimada em algumas regiões do bioma amazônico? Para matar carrapato, né? Porque o carrapato ali ele tem que matar. Então, ele não usa esse produto, acho que é carrapaticida, né? Acho que é isso mesmo. Porque ele não pode, ele não tem como investir, ele não pode comprar o trator, ele não pode... Então, diante dessa adequação, né, da questão ambiental, porque o Brasil não é isso que dizem, não desmata dessa forma, então, nesse sentido, eu acho que nós estamos muito bem e temos muito espaço para crescer. Temos dificuldade, mas vocês perceberam que o nosso horizonte vai crescer cada vez mais diante da demanda que nós vamos ter por alimento no mundo. Bom, por favor, o outro.
Bom, aqui tem uma tela, ele não está na questão da proporção, mas ele diz o seguinte: o Brasil hoje tem 170 milhões de hectares de terras degradadas, ou seja, terras que podem ser recuperadas. Você recupera essa terra, evidentemente você vai recuperar dependendo da infraestrutura, na capacidade que você tem em cada local de produção, e sem derrubar uma árvore. Então, quando a ministra da Agricultura diz assim, a produção agrícola, a agropecuária não precisa desmatar para produzir, ela tem razão. Nós temos muita área, nós temos que recuperar essas áreas para produzir. Então, quando você confronta essa disponibilidade de terra que nós temos com outros países, você vai ver o seguinte: Estados Unidos praticamente não tem mais terra, né? A Rússia, né, é um clima hemisfério norte, congelado, também não tem. A Índia, que é o segundo maior país populoso do mundo, também aí, e no caso da pecuária, a Índia está competindo com o Brasil porque ela está exportando gado, né, vivo, porque lá eles têm um sistema, tem uma região lá que não respeita, a vaca não é sagrada, né? Mas, então, a Índia também não tem nada de terra, a China muito menos, e a China optou pela industrialização, ela prefere comprar, né, do que produzir lá. O que nós estamos vendo hoje, essa alta desfreada do preço do milho, da soja, é porque a China ela está preocupadíssima com o Brasil e preocupadíssima com os Estados Unidos em função da evolução da pandemia, porque nós somos os maiores produtores de alimentos. E se a pandemia tomar uma proporção que possa paralisar a condição logística do nosso país, vai faltar alimento. Então, está todo mundo correndo para comprar alimento. Mas não é a questão da carne, é a questão da soja, é a questão do milho. E aí tem uma coisa, que no segundo semestre, definindo uma vacina para a pandemia, ou para o vírus, o que vai acontecer? Esses estoques serão colocados à venda e no mercado futuro e no mercado físico. E aí pode haver um ajuste e sobra aí, né? Eu sei que tem muito pecuarista preocupado com o preço do milho, se vai continuar subindo, então pode ter uma oportunidade nesse sentido. Então, quando nós olhamos, você consegue voltar uma tela, Bruno, por favor? Quando nós... Não, mas para frente uma, por favor. Aí. Não, volta só uma. Não, aí não. Onde tem a maçã? Aí. Então, quando a gente percebe, quando a gente olha a demanda por alimento, mas alguém pode dizer assim, já me disseram isso, mas aí, Daúde, e se não tiver essa demanda? Eu falei, se não tiver essa demanda é porque inventaram alguma coisa que o ser humano vai mudar a configuração dele. Ele não vai comer mais, ele não vai ter essa característica, porque o ser humano, tudo pode evoluir, né, na sociedade, menos o ser humano na configuração que ele é. Ele vai continuar comendo. É evidente que ele vai ter exigências ambientais, ele vai ter exigências sanitárias, vai ter uma série de coisas que nós temos que nos adaptar. E ele vai continuar comendo, vai continuar se alimentando. E aí é que está o segredo da nossa posição diante dessa realidade. Agora, é evidente que nós temos que nos aperfeiçoar. Por favor, Bruno, pode... Eu estou... Bom, então está aí. O mundo vai ter uma demanda, vai dobrar a demanda por alimentos. O único país do mundo que vai ter condições, né, ambientais, condições territoriais, condições de energia para produzir tanto a proteína vegetal quanto animal, é o Brasil, que tem ainda 170 milhões de terras disponíveis para serem utilizadas sem derrubar uma árvore. Hoje, meus amigos, nós apenas ocupamos 70 milhões de hectares. Ou seja, temos uma área menor do que tem os indígenas, as reservas indígenas, que chega a 100 milhões de hectares. E você imagina, nesses mais 170 milhões de hectares que nós temos muito para produzir.
Então, se você fosse pecuarista num outro país, eu diria para você, olha, vai ser um pouco difícil. Ah, mas será que as pessoas vão continuar comendo carne? Vão continuar comendo carne, mas uma carne de qualidade, uma carne segura, e para isso você precisa entender que você precisa se adaptar a essa realidade. Usar a tecnologia, hoje existem suplementos, existe uma série de fatores que te levam a essa adesão a esse sistema, né? O César, por exemplo, uma vez eu conheci algumas casas, né, que vendem esses produtos, e a gente vê muito pecuarista e eles conversam muito. Eu até um dia gostaria de conversar com o César para ele falar um pouco essas histórias desses pecuaristas, o que eles pensam. Agora, em César, é um ser humano complicado, eles não se unem de jeito nenhum. Não, você percebe alguma coisa nesse sentido, não? Muitas vezes o pecuarista ele deixa de ganhar muita coisa por estar distante um do outro, né? Quando você oferta, assim, um exemplo bobo, né? Mas se você se junta para vender 1000 bois, você acaba fazendo um negócio bem melhor do que você vender 100 bois sozinho, né? Então, são uma série de iniciativas que pode se ter, de certa forma até fáceis, né? Mas precisa dessa união, essa união é fundamental. Você quer ver por que precisa dessa união? E olha, eu não combinei isso com o César, não, hein? Né? Quer ver por quê? Um frigorífico, por exemplo. Pega um frigorífico grande. O frigorífico grande, ele tem contrato com exportadores. Eles exportam, ele tem um contrato com o comprador. Que ele vai ter que exportar uma quantidade de carne, uma qualidade de carne uniforme. Então, o que ele precisa? Ele precisa comprar uma boiada do pecuarista que dê essa qualidade. Agora, você já viu o pecuarista entregar uma boiada com uniformidade? Como o que o César falou, se juntam os pecuaristas e falam, não, vamos ter carcaça, vamos ter qualidade. Quer dizer, o que ele vai ter? Ele vai ter 5, 6 reais a mais por arroba, ou até mais, tem lugares que chegam a 15 reais. Por quê? Porque ele está produzindo uma carne que aquele frigorífico precisa para exportar, né? Agora, o que ele faz? Ele faz, muitas vezes, uma matança de fêmeas idosas, bota junto na boiada. Então, essas coisas que nós temos que passar a mudar, nós temos que começar a entender a lógica do mercado, porque o frigorífico, ele é um desmanche, ele desmancha um boi que chega a ter mais de 300 itens, e o frigorífico tem contrato para exportar, né? Então, se o pecuarista se une, né, para se contrapor com essa outra força, ele tem mais força de produzir coisas com qualidade, que é o que vai demandar. Aí ele vai ter que usar mais, vai ter que investir um pouco mais. Então, é nesse sentido, quando o César coloca que ele não, às vezes tem uma dificuldade, porque muitas vezes ele não está interessado, né? E uma outra coisa que a gente viu logo ali na foto de abertura da Virbac é a integração floresta-pecuária. Tem uns que já estão fazendo lavoura, floresta, né, e pecuária. Você faz um mix em que você tira e você otimiza a sua rentabilidade, que você pode, ora, investir mais em uma coisa, ora, investir em outra. Então, diante desse espaço que nós temos de crescimento, também temos um espaço de nos aperfeiçoar para poder atender essa demanda de produção de alimento. Ô César, eu gostaria de te ouvir mais um pouco, porque eu sei que você tem muita informação. Na verdade, Miguel, esse ponto aí eu acho que é um ponto-chave. A evolução da pecuária ela se dará de mãos dadas com a agricultura, com a floresta, mas em particular a agricultura, na minha opinião, para a nossa região. E do outro lado, as questões mercadológicas. A gente tem que entender, na minha opinião, que o frigorífico ele é uma indústria que precisa faturar e gerar lucro, obviamente, mas o pecuarista também tem que, pelo seu lado, ter o seu lucro, mas no encontro dessas duas forças tem que estar o produto de qualidade, no volume necessário, na constância necessária, né? Entregar volume com qualidade para aí poder ter uma força de brigar, vamos dizer, brigar, né?
de buscar realmente condições diferenciadas. O pecuarista tem que, sim, se unir e buscar qualidade nos seus animais, padronização dos seus animais, para entregar um produto que realmente lá fora ele faça a diferença e garanta um respaldo financeiro para toda a cadeia, né? É exatamente isso. Então, dando continuidade, então, nesse ponto, eu não vou ficar aqui chovendo, às vezes, numa olhada. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nós temos condições, nós temos espaço, nós temos todas as características para sermos uma nação potente, com qualidade na agropecuária, e principalmente na pecuária, porque o Brasil vai sim ter mercado, né? Agora, nós precisamos ter preço, qualidade e transmitir, né, segurança para os nossos compradores. Ô, Bruno, por gentileza, você pode mudar o outro? Bom, às vezes as pessoas me perguntam assim: ô Daúde, esse quadro aí é coisa de esquerdista, né? Pô, né? Quando eu mostrava isso, você, Bruno, já deve ter visto esse quadro, né? As pessoas não entendem muito, mas peraí, o Brasil tem 95% da população que fica com 5% da renda? Não, você está errado. Até 5 salários mínimos? Não, você está errado. Os outros 5% da população fica com 95% da renda. Olha, o Brasil é o segundo país de 150 países que tem a pior distribuição de renda do mundo. O segundo país de 150 países que tem a pior distribuição de renda do mundo. Nós só perdemos lá para o paizinho da África que tem uma pior distribuição de renda que nós. E essa realidade apareceu agora, porque durante muito tempo o povo foi enganado, dizendo que nós estávamos ricos, que tiramos pessoas da miséria, quando, na verdade, nós estamos presenciando aí que o presidente Bolsonaro vai ter, passada essa pandemia, que pagar para 60 milhões de brasileiros uma renda, que vão ficar sem renda, que não vão ter renda. E aí está um pouco da explicação por que o preço do boi está se sustentando agora, em decorrência exatamente do auxílio emergencial que está sendo pago. Então, o Brasil é um país pobre, mas aí você me perguntou, mas você não respondeu a minha pergunta. O que isso tem a ver com o que você fala? Tem a ver porque no momento em que nós construirmos essas pontes diante desse abismo social que nós temos, para que essas pessoas que estejam do lado de cá, né, os pobres, possam passar para o outro lado, vocês já imaginaram o consumo que esse país vai ter? Se com isso 80% da produção de carne do Brasil é consumida por essas pessoas, vocês imaginam quando eles passarem para cá? Quer dizer, você ter uma industrialização do país, você ter mais renda do país, ter mais renda no país. Agora, não é uma tarefa fácil. Com R$600 que foi dado para alguns brasileiros, uma boa parte dos brasileiros, vocês percebem que os preços estão se sustentando. Evidente que tem outros fatores. Então, se nós conseguirmos fazer o Brasil crescer, nós não vamos precisar, minha gente, do mercado externo. Nós não vamos precisar da China, não vamos precisar da Europa, não vamos precisar dos Estados Unidos. Nós temos aqui dentro do nosso país o nosso mercado. É questão de nós construirmos essas pontes para tirar as pessoas, né, de uma péssima distribuição de renda, de miseráveis, e passá-las para uma condição melhor. Eu só vou dar vou apresentar só uma coisa aqui que é meio forte, mas eu preciso falar, porque você precisa entender. Vocês sabem que no Nordeste, naquelas palafitas que existem no Nordeste, os nossos irmãos nordestinos comem as próprias fezes de tão miseráveis que são. Oh, mas como que funciona? Porque eles moram em cima do mangue, fazem as suas necessidades no mangue, e os caranguejos comem essas necessidades, e eles vão lá e comem um caranguejo. É isso que você quer para o Brasil?
E eu não estou falando aqui de esquerda ou de direita, eu estou falando do coração. Qualquer pessoa, pode ser o que for. Mas o momento em que a pessoa deixa a sua ideologia vencer o seu coração, essa pessoa, evidentemente, não tem condições, né, de absolutamente nada. Então, essa questão filosófica, antropológica, é para dizer para você que você está hoje num lugar em que, a partir do momento em que nós tivermos uma melhora na nossa economia, e se Deus quiser, nós vamos ter essa melhora, a demanda da agropecuária vai ser fantástica, né? E, portanto, o que nós temos que ter é um pouco de paciência e coragem para chegar lá. Então, eu vou encaminhando aí para o final disso. Eu gostaria que deixar aberto para as perguntas, né? Eu faço um resumo aqui e digo para vocês o seguinte: nosso cenário é muito otimista, né? O Brasil hoje tem todas as condições, mas essas condições estão vinculadas e necessariamente passar por uma transformação do pensamento do pecuarista, da qualidade como se produz, da uniformidade, né, e da união, né, para que isso possa atender essa demanda. Porque eu não me preocupo muito, e amanhã a China não vai comprar, não interessa. O nosso mercado está aqui, nós temos um mercado, nós temos 210 milhões de pessoas. O Brasil hoje vai ter 60 milhões de pessoas dependendo da rede de proteção social. Imagina se você, né, a ideia que o governo está tendo agora, eu acho interessante, de você desonerar a folha de pagamento para que essas pessoas possam entrar no mercado de trabalho e fazer a economia crescer. Então, é questão de ter paciência, né? Chegamos até aqui, um pouco mais de paciência, nós vamos passar, construir essas pontes, e aí nós não vamos mais ficar dependendo de mercado externo absolutamente. É evidente que vai ser bom, mas nós vamos ter o nosso mercado. Você imaginou a nossa produção de milho sendo direcionada para agregar valor à produção? Hoje, para cada quilo que nós exportamos, nós recebemos $1,8. Para aquilo que nós importamos, nós pagamos $2.000. Então, a desproporção que nós temos é muito grande. E se a agropecuária é que vai sair na frente, por que não agregar valor nesse sentido? Então, essa parte eu fico por aqui e eu gostaria de mostrar o outro gráfico, a outra tela, e aí eu pediria à Priscila que desse sequência na meteorologia. Está vendo essa tela, Priscila? Sim, estou vendo. O ciclo solar. O ciclo solar, né, Priscila? Sim. Então, que aqui você falou que a gente trabalha com adivinhação, mas não é, também é com muita tecnologia, né, Daúde? Não tem adivinhação, não. Então, esse ciclo solar, você vê, se nós pegarmos aqui 2005, né, foi um momento em que o aquecimento da água do Pacífico, né, do Norte, não, Pacífico não, do Atlântico Norte, ele aquece muito, né? E isso acaba provocando na faixa temperada do planeta mais para cima um clima um pouco mais seco e mais chuvoso, né? Então a gente passou por isso, tivemos aqui em 2010 uma repetição e agora nós estamos chegando em 2020. Então provavelmente eu paro aqui e passo para a Priscila. 2020 a gente deve ter também um clima um pouco mais seco, e aí a Priscila vem com os gráficos, né, que é bastante interessante, porque eu conheço esses gráficos da Priscila, ela dificilmente erra na previsão do tempo. Economista, vidente, cartomante erra, mas meteorologista hoje não erra mais, porque ele coloca tudo num contexto que leva em consideração até a questão solar, porque o Sol ele se expande e se retrai. Esses que formam o ciclo solar, que ele transmite o calor para a Terra, e o calor na Terra ele é distribuído pelas águas dos oceanos. Então, dependendo do ciclo solar,
você tem o aquecimento solar e, consequentemente, você tem o clima na Terra. Priscila, então aí os seus gráficos para a região lá de Pontes e Lacerda, né? Se você vai falar um pouquinho mais, que eu já acho que falei demais. É isso aí, Daúde, a gente que tem no Brasil um grande celeiro aí do mundo, um grande exportador de carne e bovina, então a gente tem realmente muito que crescer. E o que eu quero falar é que o Bruno já tinha adiantado mesmo antes, né, de que você trabalha com muitas coisas que você pode planejar, com tecnologia, para aumentar a produtividade do rebanho, mas você também tem a intempérie, que não é o imponderável da lavoura e do pecuarista, que é o tempo. Mas se a gente não pode controlar o tempo, a gente pelo menos pode prevê-lo, não é verdade? E é justamente essas projeções que a gente vai se basear sempre, inclusive focado, claro, nos ciclos interanuais e interdecadais. O que eu quero falar para esse ano, né? Esse ano a gente está com o Pacífico Equatorial mais frio. Mesmo sem ser laninha ainda, porque não está confirmado, isso já traz algumas consequências. É justamente por causa desse Pacífico mais frio que a gente está com as frentes frias e as massas de ar de origem polar se desviando para o oceano. Não sei se vocês sabem, mas hoje deu recorde de frio em Porto Alegre, tivemos 3 graus de mínima, o frio provocou geadas amplas, né, nas pastagens do Rio Grande do Sul, então as pastagens nativas de lá sofreram bastante, as de Azevém não tanto, porque já são acostumadas com as baixas temperaturas. E esse frio não está chegando em Mato Grosso do Sul, por exemplo, e nem tanto ao Sudeste, por causa desse Oceano Pacífico mais frio. E o que eu tenho de projeção para a próxima primavera, fim ali, então, da estação que a gente está passando, inverno e primavera? Esse ano, com essa projeção, a gente tem uma tendência das frentes frias irem sim chegando ao sudeste do Brasil, lá para meados de setembro, e se conectando com a umidade que vem da floresta amazônica. Então, você vê que em Pontes e Lacerda, você já tem em setembro algumas pancadas de chuva. Mas o que a gente quer? A gente quer pancada de chuva regular. Não é o caso ainda, porque no clima, quem manda é realmente o oceano. Você tem os ciclos, né, sazonais, que são as estações do ano, então a primavera marca o período chuvoso, para a gente ter, então, as pastagens voltando a ficar mais verdes, mas também tem os ciclos, como eu te falei, os ciclos interanuais, as chances de El Niño e de Laninha. Para esse ano, mesmo sem Laninha, só com esse um pouquinho mais frio, a gente até vê a chuva chegando em setembro, com 23 milímetros, mas não é suficiente para reverter déficit hídrico que é acumulado ao longo do período seco, né? Dá para a gente dizer que esse ano, Pontes e Lacerda teve chuva boa, porque você teve chuva até meados de maio, né, com um volume significativo de 56 milímetros, sendo que em Pontes e Lacerda, a média para maio mensal de chuva é de 24 milímetros. Então, você teve aí mais do que o dobro, né, da média. Então, choveu bem. E aí a gente também teve, aí em junho, as chuvas cortaram, como é comum nessa época do ano. Tá certo? E o que a gente vê? A chuva retornando em setembro. Só que aí eu quero que o Bruno me passe outro gráfico para mostrar outubro. Que aí que está outubro, a verdadeira problema, que é Priscila, quer dizer que outubro não tem chuva? Setembro começa com algumas pancadas, mas por enquanto as projeções que mostram outubro mostram um gráfico assim para Pontes e Lacerda, completamente seco. Aí eu pergunto para vocês, adianta chover 23 milímetros no mês e nada no outro? Se na verdade a gente precisa que as chuvas sejam 20 milímetros diários para a gente ter uma situação mais favorável, né, para a retomada aí das pastagens, para a gente ter esse insumo tão importante para o pecuarista retornando com o período chuvoso. Aí eu vou colocar o gráfico de novembro para mostrar que a chuva pode atrasar um pouco, mas que ela vem, tá? O gráfico de novembro, que eu vou pedir para o Bruno passar agora para mim, ele já vai mostrar um acumulado próximo de 100 milímetros mensais. Qual está sendo o problema? O problema está sendo justamente essa distribuição da chuva. Então, você começa novembro com um volume muito elevado e depois a chuva fica mais escassa, tá? De qualquer maneira, eu queria chamar a atenção para
o pecuarista, para quem está nos assistindo nessa live, a situação é bem diferente, por exemplo, já que o Daúde também falou em ciclo solar, bem diferente de 2015 e 2016. Em 2015 e 2016, só para vocês terem uma ideia, o período chuvoso, aí na região de Pontes e Lacerda, oeste de Mato Grosso, ele teve só 700 milímetros de chuva, sendo que o ideal é que a gente tivesse 1.500 milímetros nesse período chuvoso, que começa em setembro, tá? E às vezes se arrasta e vai até meados aí de maio. Então, por quê? Porque em 2015, 2016, a gente estava com um El Niño, que também retirou essa umidade da parte central do Brasil, deixando as frentes frias mais concentradas no Rio Grande do Sul. O cenário para esse ano é completamente diferente. A gente já teve, tá, no verão passado e na primavera, um regime de chuvas mais favorável para o Mato Grosso. Então, aí pode depois todo mundo que está aí me falar, até mesmo o César, se não foi realmente diferente. A gente teve boas pancadas até meados de maio. E a tendência é que, a partir de novembro, essa chuva ela também retorne. Na realidade, o período chuvoso ele vai acontecer. Agora, a qualidade dessa chuva é definida pelos oceanos. Então, o que muitos não sabem é que justamente essa atmosfera ela é dominada pelas águas tanto do Oceano Atlântico quanto do Oceano Pacífico, que é o maior de todos e que aí tem grande influência e está com uma parte leste mais fria. Por favor, eu quero que agora o Bruno me passe o último gráfico, que vai mostrar dezembro, que é com o início do verão, a chuva ganhando força. Então, dia após dia, da primeira quinzena de dezembro até a segunda, com essa chuva ganhando força. E, ao que tudo indica, um verão com chuva em abundância, que vai permitir a total recuperação das pastagens na parte central do Brasil. Tá? Então, eu acredito, sou otimista, que a gente vai ter um cenário bom, que pode atrasar um pouco nessa regularização, mas aí a partir de novembro, em dezembro se consolidando totalmente. Vamos ter pancadas em setembro, vamos ter pancadas, mas vai ser a partir de novembro que a gente vai ver essa chuva um pouco mais significativa. E já quero deixar em aberto para os nossos amigos, os nossos clientes que estão participando dessa live, para enviarem perguntas para mim, para o Bruno, para o César, e até se vocês mesmos tiverem aí alguma questão para me falar, deixo à vontade. Ô Priscila, só uma questão. Aliás, Bruno, né? Hoje nós temos tecnologia para enfrentar um pouco essa questão climática dentro da pecuária ou não? Aí eu deixo aí para você e para o César. Depois eu vou falar um pouquinho de preço de boi, que eu acho que é importante. O César quer começar o comentário? Bom, na minha visão, assim, tudo vai de um planejamento muito bem feito da atividade da pecuária como um todo, né? Porque se você pega hoje um pecuarista que está com dificuldade, com baixo volume de pastagens e com alguma certa dificuldade de área versus animais, não tem saída, né? Acho que é muito importante um planejamento global, prévio, né, de todo o ano, né, para que não se aperte, porque realmente, assim, a gente já vê nesse momento uma sequidão muito grande, né? Agora, existem sim, né, produtos, a exemplo do que o Bruno passou, o fosfosal. Eu mesmo, hoje, a gente estava mexendo com um lote de bezerros que tomaram fosfosal, estão lá comendo uma raçãozinha, numa pastagem de média qualidade já, que não dá para falar que agora está 100%, né? Assim, existem algumas ferramentas, né? Cada caso é um caso, e com certeza a gente tem por onde se pegar e tem como ajudar o produtor, sim, o pecuarista. Perfeito. Com certeza, eu acho que, inclusive, a tecnologia, só antes do Bruno falar, ela vai conseguir driblar, né, todas essas intempéries, porque o céu não pode ser o limite para o produtor rural, eu costumo dizer isso, né? Então, independente, a gente, claro, tem períodos secos mais longos, mais curtos, mas está sempre o pecuarista se adaptando com insumo para o rebanho, fazendo todo um planejamento de área,
na verdade, com tipos de o braquiária, o tifton, que sejam mais resistentes a períodos de estiagem. Então, também queria que o Bruno pode falar um pouquinho disso, que, claro, o tempo é o imponderável da lavoura e do pecuarista, mas nós temos recursos para driblar, inclusive, as intempéries, né? Ô, Priscila, essa é boa, hein? O céu não pode ser o limite para o pecuarista. Não pode. Você gostou, né, Daúde? Gostei. Agora, também você pode compatibilizar. Sabe por que isso, Daúde? Sabe por que isso? Porque quando eu vou dar uma previsão ruim, que eu sei que estão esperando chuva e não tem, eu tenho que falar para o produtor, vamos se preparar e vamos achar a melhor forma de driblar com isso, porque não pode ser um limite para a gente, na verdade. É por isso que eu uso essa frase. E na pecuária você pode compatibilizar também a questão do confinamento, de você ter uma alternativa, mas o cuidado que você tem que ter exatamente com o custo. Bruno, antes de eu falar um pouco de preço e custo, se você tem alguma coisa para falar, por favor. Tenho. O que a gente pode recomendar, eu vou até complementar as palavras do César, é sempre recomendar um planejamento estratégico ao longo do ano. Né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns consultores de pecuária e justamente foi esse um foco da nossa conversa, como planejar um ano para tentar minimizar qualquer susto, vamos dizer assim, pensando numa parte técnica sanitária, né? Puxando um pouco do que eu falei, por exemplo, a gente sabe que alguns parasitas como carrapato, como moscas, são muito dependentes de calor e umidade. Então, quanto mais calor, quanto maior a umidade, maior a tendência de afetar carrapato nas pastagens. Então, o que a gente pode fazer? Preparar esses momentos que a gente já sabe muito bem definido quais são os picos de chuva, claro, não 100%, mas sabemos que o animal vai sair de um momento seco, com uma baixa oferta de pastagem, então ele tende a estar um pouco mais deprimido, porque acaba ingerindo um alimento de menor qualidade, então o sistema imunológico dele vai estar mais comprometido. E ele vai entrar no momento onde ele vai ter um desafio sanitário maior. O que nós podemos fazer? Igual o César falou, preparar esse animal trabalhando com um produto igual fosfosal, por exemplo, um forte, trabalhar com um vermífugo longa ação nessa entrada de período de águas, até para ajudar esse animal, ajudar esse indivíduo, né, pensando no animal como uma célula do organismo que é a fazenda, né? Então a gente tem que cuidar do indivíduo para ajudar num todo na rentabilidade. Então vamos preparar esse animal para esses momentos de desafio. Então sempre trabalhando um momento antes do que vai acontecer. Vai entrar numa época de seca, prepare esse animal com uma dieta de transição, uma dieta um pouco mais energética para ajudar no consumo, não perder, não virar aquele boi sanfona tão brusco e atrasar o ciclo. Vai entrar no momento de águas, a gente sabe que carrapato, mosca, tende a aumentar, vamos trabalhar uma forma preventiva e assim vai ao longo dos anos preparando uma forma estratégica a propriedade. Quer dizer que é o planejamento, né? Agora, César, uma coisa que eu tenho observado, né, o preço do bezerro, tanto em Rondônia e no Acre, está muito baixo, né? Baixo em relação ao que está mais aí para o Sudeste, e está tendo muita exportação, né? As pessoas estão trazendo, os pecuaristas trazendo bezerro do Acre, de Rondônia, para essas outras regiões, porque você pega São Paulo hoje, o preço do bezerro aqui atingiu mais de R$2.000. Qual é o problema na formação de preço? Porque o bezerro você vai ter um tempo, né, para poder ter que engordar até o abate, e isso é investimento. A preocupação hoje do pecuarista é exatamente com isso, né? Será que quando eu for abater esse bezerro, eu vou estar com os custos adequados ao preço da arroba naquela época? Então, o que está acontecendo com a arroba do boi hoje? Exatamente, você conversa com o pecuarista e às vezes ele não consegue entender, ele fala, eu não consigo entender. Né? Nós estamos vivendo uma crise enorme e o preço está tendo uma sustentação.
Então, neste caso, eu acho que o produtor poderia encaixar no planejamento e pensar bem essa questão da evolução, né, a questão dos preços, porque hoje o custo ele está muito alto. Aí eu pergunto, eu que deveria responder, eu vou responder, mas eu gostaria de conversar com você, César, o que você acha disso? Você acha que tem uma sustentação? Na minha opinião, eu acho que vai ter, mas o pecuarista vai ter que tomar muito cuidado, porque a gente pode ter um ajuste aí nessa arroba, caso não venha, o governo tire o auxílio emergencial da população. Não sei o que você acha disso. Assim, Miguel, a gente não tem bola de cristal, mas a gente fica tentando adivinhar mesmo. Né? Aqui, ó. Eu tenho uma aqui, ó. Na verdade, assim, a gente tenta adivinhar, né? Mas, assim, a gente tenta adivinhar se baseando em alguns cenários, né? Eu enxergo, assim, que existe, sim, com esse dólar aí, e todo esse apetite chinês aí, né? Uma tendência da gente se manter, né? Durante um ano aí, em patamares elevados de preço, tanto do boi quanto do bezerro. Mas, assim, eu queria chamar a atenção que, assim, é notável que a relação de troca piorou, né? Para aquele pecuarista que compra o bezerro e engorda, e recria engorda, piorou, né? Ou seja, a margem diminuiu. Ora, se a margem diminuiu, o risco aumentou, né? E a pecuária passa a ser muito mais exigida nessa questão de gestão e gestão de risco, né? Gestão de dados, coleta de informações, planejamento estratégico e gestão de risco. Então, acho que é fundamental o pecuarista está ligado nisso, na evolução também, não só da operação da cria, da recria, da engorda, mas da gestão do negócio dele. Porque dentro da gestão também está a gestão do risco, né? Ele ter todos os ciclos, cria, recria, engorda, e procurar dentro da sua propriedade, se for o caso, fazer a pecuária, a lavoura e o plantio também de milho, alguma coisa, para poder enfrentar uma possível oscilação de risco mais para frente, né? Quer dizer, ele teria que estar preparado para isso, ter uma diluição do risco só da pecuária, quer dizer, diluir o risco da pecuária com outros insumos que impactam muito no seu custo. Então, eu acho que fica aí uma recomendação para as pessoas que vão levar para frente exatamente a produção, a pecuária, de fazer a integração lavoura, floresta e pecuária para poder ter aí um planejamento melhor e uma condição de risco menor também na produção. Seria mais ou menos isso, né, César? Saúde, eu queria aproveitar que a gente está nos últimos minutos aqui para passar uma pergunta que a gente tem de um dos participantes aqui da nossa live, tá certo? Planejamento aqui foi a palavra, né, que eu acho que é forte aqui para a gente deixar como mensagem, planejamento em todos os aspectos para a gente minimizar riscos, inclusive climáticos, de pragas e tudo mais. E aqui, já que você também comentou de preço, o Fernando Zazu, ele pergunta o seguinte: com a abertura gradativa dos grandes centros, o consumo de carne no segundo semestre vai aumentar bastante, Daúde? O que você acha? Eu acho que o consumo de carne está muito ligado à renda, né? Se nós conseguirmos manter a renda, não tenha dúvida que o consumo, eu acho que não vai ter um aumento significativo, né? Mas se o governo conseguir sustentar a renda, não tenha dúvida que vai manter aí uma estabilidade no consumo de carne. Porque a carne, você sabe que toda vez que cai o consumo de carne, aumenta o consumo de arroz e feijão, que passa para a proteína vegetal. A hora que aumenta a renda, né, você tem um aumento da proteína animal. E tem umas escalas, você vai para a proteína mais barata, que é a proteína do frango, mas eu não vejo nenhum cenário de desastre nessa questão do preço e do consumo no cenário que a gente tem pela frente. Eu sempre apelo exatamente para essa questão do planejamento. Eu acho que nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Então, portanto, eu não vejo
que nós vamos ter aí um aumento e nenhuma queda significativa, devemos ter aí uma estabilidade. E eu gostaria, Priscila, depois falar do dólar. Eu sei que tem muita gente que quer saber do dólar, né? Para onde vai o dólar, que tem um impacto, inclusive, no custo de produção. Eu acho que você pode, enquanto a gente está vendo aqui mais uma pergunta, Daudi, a gente está nos últimos 5 minutos aqui finais, né? Você pode falar, então, sobre o dólar, sobre os preços, pode falar um pouquinho sobre esse aspecto, porque está chegando bastante pergunta, mas, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir atender todas. Mas você pode falar um pouquinho aí do assunto que você acabou de falar. Bom, do preço a gente colocou, vamos falar do câmbio, né? Como é que vai ficar o dólar? O dólar é uma variável muito complicada de você colocar. Por quê? Porque o dólar está ligado à questão de confiança, né? Que a gente vai conseguir implementar daqui para frente, e de taxa de juros. A taxa de juros caindo, evidentemente que você tem um reforço no dólar. Se a situação econômica do Brasil, se o governo não conseguir equacionar as medidas econômicas com as medidas sociais, a gente pode ter um descolamento do dólar. Então, eu já vou resumir em decorrência do tempo. Eu acho que o dólar, no final do ano, ele pode chegar um pouquinho a mais de R$6. Se tudo der certo, né, que é o que eu espero que aconteça, o dólar vai ficar entre 5 e 5,70. Então, mas eu sempre peço o seguinte: não aposte em variáveis que você não tem controle, porque o produtor é assim: e o dólar, será que vai para lá? E o dólar, será que vai para cá? Você não sabe. Você sabe se a China vai continuar comprando? Você não sabe. Agora, o que você sabe? O que o Bruno e o César disseram: o seu planejamento. Se você tem o seu planejamento, você esquece essas variáveis, porque essas variáveis você não tem como controlar, a não ser que você faça o mercado futuro. Mas o mercado futuro hoje, ele está muito exprimido, não tem liquidez. Quer dizer, você corre o risco de entrar no mercado futuro aí não ter liquidez. Então, a melhor solução do que a gente ficar no achismo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. A melhor alternativa é você conversar, né? Você planejar, você adotar tecnologia e deixa essas variáveis que fogem do seu controle para lá. Cuide daquilo que você sabe fazer, porque o resto vai ser difícil. Então, em tudo na vida é assim. Se você for esperar alguém decidir pela sua sorte, você pode ter certeza que esse alguém vai decidir pelo seu azar. Então, você decide a sua sorte e o seu azar pelo seu planejamento e pela sua capacidade de se aliar em uma estrutura adequada, de aprimorar o bem que você produz, de ter segurança daquilo que você está fazendo, ter uma margem de oscilação para contar com clima, para contar com preço. É só assim que você consegue. Agora, evidentemente que você tem que, né, conversar, tem que se unir para poder enfrentar essa realidade. Muito bem, Daudi. A gente termina com essas suas últimas palavras. Eu quero também passar aqui para as últimas considerações do César, o César Volpato, que é diretor e proprietário da Casa do Produtor, nesse Dia do Pecuarista. Qual que é a sua última mensagem que você quer deixar aqui para os nossos participantes, César? Bom, a mensagem é que estamos cautelosos, porém muito otimistas. O pecuarista de Pontes Lacerda da região sabe que a casa é dele, que ele pode contar sempre com a gente. E o nosso muito obrigado a você, Priscila, Miguel, as suas colocações, sensacional as informações, muito obrigado. Bruno, em nome da Casa do Produtor, da equipe Casa do Produtor, reforçar mais uma vez que essa parceria com a Virbac vai longe e ela, com certeza, terá muitos frutos para a região do Vale do Guaporé. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Pode também você também dar as últimas considerações, Bruno, nesse dia importante. Com certeza. Mais uma vez, parabenizar os pecuaristas pelo seu dia, colocar à disposição a Virbac, agradecer o convite
Casa do Produtor, agradecer também a oportunidade de Miguel e Priscila compartilhar esse momento com vocês, muito rico. É sempre bom falar o que a gente vive, né? O nosso dia a dia, a gente muitas vezes vê muitas notícias que não são tão positivas, mas o cenário, o pé no chão de quem trabalha no dia a dia acontece. Então, agradecer, Miguel, pelas palavras, César, com certeza, voltando à nossa rotina normal, com certeza vou fazer uma visita na loja nova, a gente acompanhou todo o processo de reestruturação, toda a parte de desenvolvimento junto com a Virbac, então eu fico te devendo essa visita e agradeço a todos e uma grande boa noite a todos. Isso, e a parceria Virbac Casa do Produtor segue forte, a parceria Miguel Daúde e Priscila Paiva, e todos nós a favor do agronegócio, a favor do pecuarista, independente de tempos difíceis, porque a gente sabe que tudo é uma questão de tempo e nós vamos passar por essa também, né? Num ano bem difícil. Obrigada a todos por essa live, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada de participar desse bate-papo, espero que venham outros, né, Daúde? Exatamente, eu também estou muito satisfeito, é bom falar com você, né, e ter junto a Priscila, o César, o Bruno, porque a gente tem liberdade, a gente pode discutir assuntos, porque nosso objetivo é trazer a informação a você. Porque às vezes as pessoas falam, Priscila, rapidinho, eu já termino. Às vezes as pessoas falam, o que eu tenho que fazer? Não sei, eu acho que cada um tem a sua particularidade. Tem pessoa que tem capitalização, tem pessoas que não têm capitalização, tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outro jeito. A única coisa que a gente respeita é exatamente a característica das pessoas e pede para que elas entendam o negócio que elas fazem e dentro desse negócio elas possam ter o resultado. Porque é fácil, muitas vezes as pessoas falam assim, né? Mas como é que eu faço se eu gasto muito? Eu acho que quem gasta muito ou faz coisa errada tem que ir num psiquiatra, porque não adianta. Você pega uma pessoa que tem o cartão de crédito na mão. Então, quem que segura? Ninguém segura. Então, não é um economista, um treinador financeiro que vai dizer, não, você tem que gastar aquilo que você ganha. Não, cada um tem a sua característica. Agora, o que você tem que saber é aquilo que você tem que fazer e adaptar a sua característica àquilo que você faz, e não existe regras prontas. É isso, eu encerro desejando um feliz dia do pecuarista. A gente escolheu essa data especialmente para fazer esse bate-papo super proveitoso. Um grande abraço a todos e até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.